Fala pessoal, mais um episódio aqui do Papo Limpo Cast com a roupa do outro, hein? Antes que fale, tá gravando tudo no mesmo dia pra gente não atrasar igual nós atrasamos nas outras 2 semanas. E hoje a gente tá trazendo aqui um convidado muito especial, o Fábio Souza. O Fábio também é do mesmo segmento da gente, tá? E vai falar hoje um pouquinho pra gente de finanças, tá? Parece assunto pesado, mas não é não. Vai ser levinho. Antes disso, Neto, boa noite, bom dia, boa tarde. Beleza. Toda vez ele fica puto comigo que ele faz isso. Ele dá maior atenção e eu falo, não, beleza. Tá top. E é E isso. geralmente é no final, no Tá, término. tá top. Fábio, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por disponibilizar o teu tempo, né? Agora são quase 11 horas da noite. A gente está gravando o nosso segundo, né? Eu e o Arilson. Você está chegando agora, mas mesmo assim, para ser num sábado, de noite, você está aqui. Eu te agradeço imensamente você vir compartilhar o teu conhecimento com a gente. E eu sei que vai ser de muita, muita valia, principalmente para mim, que por coincidência eu falei no episódio anterior que é uma das minhas maiores dificuldades é a gestão do negócio, né? E eu acho que você sabe lidar muito bem com isso, né? Com a parte financeira. Então seja muito bem-vindo e fique à vontade, a casa é sua. Se apresenta, Fala, Fábio, meu. pro pessoal aí. Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? É um prazer, uma honra participar aqui dessa gravação. E, cara, eu tô aí na caminhada, já tá entrando para 8 anos. Eu venho do serviço público, trabalhei quase 10 anos e meio período que eu fazia, trabalhava por plantão e foi surgindo interesse de buscar empreender, né? E a gente começa a pensar um pouquinho fora da caixa. Enquanto eu venho de uma família que a maioria são funcionários públicos, e a gente entendia que aquilo era um mar seguro, né? Ser funcionário público, enfim. E eu busquei aquela carreira, estudei, gostei muito, aprendi muita coisa lá. E aí eu queria empreender em outro segmento também, né? Então fui buscando, entrei no marketing direto, né? Na Emoi, comecei a vender muitos produtos, participar dos treinamentos, tendo muita indicação, orientação empresarial, leitura de livro, isso foi abrindo a mente e eu fui buscando algo que fosse uma demanda, né? Que as pessoas buscavam muito. Então resolvemos empreender nesse segmento. Tanto é prova que meu cabelo é descolorido de peróxido, né? Quem não? Quem nunca? Então a gente está nessa caminhada aí Chega lá na e aprende. farmácia e pede loiro alvifresh. É bem assim, né? É os braços, a cabeça, né? A gente tem que fazer. Fábio, só pra E eu é isso. entender aqui então, você falou que odeia funcionário público, é isso mesmo? Não, funcionário público é gente boa. Eu conheço um monte. É Depende, que, se ele for do Detran, eu odeio os do Detran. não, não. Você tem que ter muito amigo lá dentro. Não pode ter Zoeira. raiva dos caras, não. Fábio, Mas a caminhada foi essa, né? show. Eu vou já te perguntar aqui como é que você entrou nessa barca furada aqui, né? Que é essa loucura da higienização. Mas brincadeira, não é barca furada não. Antes disso, só lembrar aqui, tá? Fábio, como é que é o Instagram lá? É fabio.business, é isso? Eu mudei, tá? Fábio.souza.gestão de limpeza. Fábio.souza.gestão de limpeza. Nem sou português para falar Não, gestão. gestão na limpeza, é isso. Gestão? Na limpeza. Gestão na limpeza. Então, fabio.souza.gestão na limpeza. Qualquer coisa eu deixo aqui no primeiro comentário também para quem está vendo no YouTube, o Instagram do Fábio, para vocês darem uma força lá e passar a seguir também. O Fábio está distribuindo conteúdo, tá? De muito valor, tá? Coisa que você não vai encontrar por aí e de graça lá no Instagram dele. Por falar nisso, não deixa aqui, ó, de seguir. Já para quem está vendo no YouTube, não esquece de seguir o canal. Tem muita gente que não segue. Dá essa força, é nosso pagamento. A gente está fazendo de graça. Hoje é sábado, quase 11 horas da noite. A gente podia estar fazendo um monte de coisa e tá aqui gravando conteúdo para você. Então, ó, vamos exercitar a gratidão. Agradeça aqui, segue, Podia estar compartilha, roubando, dá o like, faz prostituindo, mas tô a aqui. porra toda aqui e não deixa de seguir o Fábio lá. Fábio, conta aqui pra nós então como é que você caiu no ramo de higienização.
Foi por conta de um produtinho que eu vendia, o famoso LOC da Emory, né? Então eu percebi a demanda, as pessoas perguntavam se limpava também estofado, e eu comecei a pesquisar aquilo, né? É uma coisa que eu estava pensando hoje, né? Não existe regra para o empreender. Às vezes as pessoas olham com um certo julgamento em dizer assim, mas você tinha que ter feito um planejamento estratégico, tinha que ter feito um plano de negócio, seria o mundo ideal para todo mundo, inclusive para eu que, na época, eu estava estudando administração, né, de empresas. Primeiro criar um plano de negócio, mas o que a grande maioria das pessoas faz, eu também fiz, foi comprar primeiro a máquina, na emoção. Passa o cartão, compra a máquina, ela chega, você desmonta, a coisa mais linda do mundo. Quando você vai fazer primeiro o sofá, você já rasga ele, ainda bem que era da minha tia. Aí você pensa, eu vou vender essa bodega, né? Não tá dando certo, não é igual a propaganda, né? Aí eu falei, não vou desistir não, vou ver o que vai acontecer aqui. E foi aí que eu comecei a arrumar a casa, né? Aí eu via, não, peraí, eu tenho que entender um pouquinho de marketing. Por que acontece, Arilson e Neto? Quando a gente começa a estudar um pouquinho a respeito de gestão, é se falado muito na questão de visão holística, né? Traduzindo aqui, minhas palavras, é uma visão aérea, uma visão de cima do negócio. Então você olha para o seu negócio hoje, por mais que seja uma empresa, é só você que trabalha no teu negócio, mas você tem que ter uma visão empresarial para identificar os departamentos dentro do teu negócio, né? Eu tenho um operacional que eu comprei a máquina, os produtos, eu estudei, comprei cursos, já sei como é que faz a técnica, aprendi ali a parte de impermeabilização, ali com o Neto. Então você está vendo toda a parte de operação. Perfeito. Você vai treinando, adaptando e melhorando a sua operação. Mas por trás de tudo isso é um mecanismo cheio de engrenagens, né? Se uma engrenagem falha, a outra não vai girar. Depois que eu aprendi, eu preciso vender. Não adianta ter o melhor produto, mas ele está escondido ali e ninguém conhece. Aí entra a parte do marketing, né? Vocês lidam com isso, vocês sabem muito bem o marketing, as vendas. Então aí nós já estamos falando de uns 3 departamentos aí, né? Só para começar. Depois você tem que pensar no pós-venda, né? E depois que você cresceu, primeiro é isso, você empreende, funciona o negócio, validou, deu certo, ele começa a pegar tração. Você cresce, bagunça a casa, aí você, opa, peraí, onde está indo o dinheiro? Peraí, tá faltando pagar aqui. O cobertor fica assim, ó, você cobra a cara e descobre o pé. Fala, não, opa, peraí, tá entrando dinheiro, mas para onde tá indo esse dinheiro? Aí que você fala, não, agora eu vou arrumar a casa. E aí que entra a parte da gestão. Por isso que eu falo, não existe o certo ou errado, né? Ninguém vai julgar ninguém aqui e falar, mas você tinha que ter feito gestão no começo. Mas o importante é você ter na mente que a gestão é importante no teu negócio. Faz como dá, né? De acordo com o conhecimento que tem. Exato. Eu tinha um sócio que ele me mostrou o organograma da empresa e era, cara, tinha uns 100 funcionários. Eu falei, bicho, tu sabe, tu não tem empresa ainda, né, velho? Como é que é esse organograma aqui? Aí ele falou, não, cara, se eu não souber quais departamentos a empresa que eu vou ter, ela vai ter, quais os funcionários que eu vou ter que contratar, eu não vou crescer nunca. Se eu criar a empresa hoje sozinho, tendo a ideia desses departamentos, a hora que ela crescer já está tudo estruturado, é só contratar a pessoa e botar nesse lugar aqui que vai funcionar. E realmente ele tinha razão quanto a isso, né? Você fazer essa departamentalização, Isso. mesmo quando você é sozinho, ela faz todo sentido, né? Eu tinha departamento de empresa mesmo quando eu trabalhava sozinho. E eu era ator na época, né? Porque eu atendia o cliente no WhatsApp de um jeito, aí quando eu ia marcar para confirmar que o técnico ia era de outro jeito, atendendo o cliente na casa dele, eu era outra pessoa. Eu era pelo menos 4 pessoas, sendo uma só, né? Hoje eu tenho esses departamentos aqui, mas eu já via isso mesmo quando trabalhava sozinho. O Neto faz muito bem isso, né? Ele não é o dono da empresa, ele é só o técnico, né? E aí quando ele vai negociar com o lojista, aí sim ele é o dono da empresa. E aí ele consegue ter vários papéis sendo uma pessoa só, né? Como que é o nome aí? Orga o quê? Organograma. Então, Organograma. esse negócio aí pra mim é novo, tá? Eu nunca nem ouvi falar. Aqui é na bagunçograma mesmo, mas agora tá organizando. Traduzindo, organograma diz quem é cacique e quem é índio. Ele vai espalhando ali, ele vai virar um guarda-chuva da sua empresa para separar. É organizar quem vai fazer o quê, né?
Quem E, toca e quem dança. e Não, não só isso, mas também os processos, né? Você olhar cada quadradinho ali, né, do seu organograma, você pode pegar, já dando uma dica aqui, né, Neto? Pega uma folha, começa a desenhar graficamente isso para você, né? Você coloca ali o operacional, o que que é, o que que faz e quem é responsável por aquilo. Se é você, você põe seu nome lá. A parte do marketing, o que que é, o que que faz, com quem conversa, qual departamento, quais processos que conversam com o outro. Então, você começa a colocar isso no papel e se torna uma coisa visual, né, do seu jeito. Mas é importante ter essa visão. Eu costumo dizer o seguinte, uma coisa que no negócio a gente tem que ter um tripé. Um tripé ele não se sustenta se uma das pernas estiver bem fortalecidas. A primeira, que eu considero, é o operacional. Né? Você tem que ter todo esse conhecimento para gerar aquela solução para o problema que o cliente. Você tem que propor a solução para ele. Então, tem que estar muito bem equilibrado. O segundo vem o marketing comercial e vendas, é um segundo tripé. E o terceiro é a gestão. Então, se um desses três não estiver bem alinhado, ele não se sustenta o negócio. Né? E com o passar do tempo, ele pode ruir. Só para explicar aqui então, né? Você falou que não sabe o que é isso. Isso é o que a gente já faz e a gente só não sabe que tem esses nomes, né? Um organograma, um fluxograma, todo mundo faz. O certo ou errado faz. Né? O nosso trabalho ele tem um fluxo de acontecimento. Ele acontece de um jeito. Você só não desenhou isso. E aí essas palavras aí difíceis, elas só são a representação gráfica disso. É eu ver e enxergar aqui, né? E aí, como o Fábio falou, cada caixinha dessa daí, eu vou explodir essa caixinha. Lembra que você levou lá no curso lá uma visão explodida de um pulverizador? É isso, todo mundo usa aquilo ali, ninguém sabe que aquilo é aquilo, né? Que tem aqueles nomes, usa, mas não sabe o que é. Um organograma, um fluxograma, ele só vai mostrar para você, olha só, isso que você está fazendo está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. E aí quem define isso? Você vai conhecer a sua empresa, você vai fazer isso, né? Conforme a empresa vai ganhando corpo, uma consultoria vai fazer isso, um mentor, enfim. Essas coisas vão acontecendo. Mas igual o Fábio falou, como é que começa? Papel e caneta. Escreve lá, né? Se você não souber desenhar o que é um fluxograma, enfim, só escreve lá. Eu tenho na minha empresa departamento operacional. Quem é? Eu. Eu tenho na minha empresa um departamento de marketing. Quem é? Eu, 2. Eu tenho na minha empresa um departamento de venda. Quem é? Eu, 3. Todos são eu. E vai funcionar. Ele já funciona assim. Ele já existe. Não é coisa nova. Você não vai criar. Ele já existe. Você só vai saber que ele que funciona dessa maneira. Não é isso, Fábio? Exatamente. Você vai tornar ele mais visual, porque é uma coisa que inconscientemente já funciona, né? E assim, uma outra dica interessante é você separar uma programação semanal e você dizer o seguinte, olha, quais funções que eu tenho que exercer durante essa semana? Quais horários que eu vou deixar só para o marketing? Né? Tal horário da noite ali, 1 hora por dia, vai dar certo para eu criar meus posts, para eu entender as estratégias de marketing, estudar tráfego, enfim. Então, o importante, além de você identificar os departamentos, é você saber definir o tempo que você vai se dedicar para cada um deles. Uhum. Você usou uma palavra muito importante. A gente estava até falando no episódio anterior, que é a questão de estratégia, né? É você saber aquilo que você é bom e atacar isso, e aquilo que você não é, você contrata alguém, você coloca outra pessoa para fazer, para que as coisas andem da maneira necessária, né? Neto, você tava rindo de quê, bicho? Eu tô curioso para saber de onde vem esse sorrisinho. não, quando você começou a falar eu aquilo, é aqui, pô. Se eu for fazer o fluxograma, eu vou estar em todos. O único que eu não vou estar é no departamento de venda e de finanças. No resto eu tô em tudo, filho. Pois é, É cara, marketing operacional, é em todo lugar, filho. eu acredito aí, sem medo de errar, que 95% das empresas do nosso segmento é isso, não é não, Fábio? Exatamente, São eu presas, né? Eu presa, você São começa ali, empreendedores sozinhos, individuais, não tem sem pai nem mãe, só sofrendo todo dia lá e descolorindo o cabelo com Alve Fresh. Mas, Ô, Fábio, olha Fábio, só. É, de onde que você viu que tinha essa necessidade? Porque você cria a empresa aqui, você criou e você falou que você criou errado, igual todo mundo.
Sim. Ó, eu comprei a extratora, coloquei o meu LOC e o meu SA8 lá. Eu acredito, inclusive, que você foi o precursor disso, né? De colocar o LOC e o SA8 na higienização de estofado, né? Eu não lembro de ter outra pessoa que falava disso, né? Assim, o LOC e o SA8 é o que eu entendia na época por desengordurante, e aí eu entendia tudo sobre o produto, né? Todas as características dele, porque eu já vendia ele para uma outra finalidade. Fazia todas as demonstrações, e o SA8 a mesma coisa também, na parte do alvejamento dele. Então, assim, é o que eu tinha, né? Além da máquina que eu tinha comprado. Então, eu falei, esses dois caras que eu vou começar a testar, usar eles aqui. E fui começando, do meu jeito. Testando diluição, aplicando ali. E mais para frente, outras pessoas também no mercado começaram a falar isso. Mas aí eu não sei estimar quem começou a falar isso primeiro, mas eu comecei a usar o que eu tinha. É por isso que eu falei um dos, né? Eu não gosto de ser muito exato nessas coisas, porque a gente sempre aparece pai da criança, né? Filho bonito é cheio de nego querendo ser pai, né? Filho feio não aparece um. Mas diz aqui, como é que surgiu essa necessidade dessa organização, dessa gestão que você está falando, né? Mesmo você sendo sozinho, né? Na verdade, que você trabalha com a sua esposa, né, hoje em dia. Atualmente, sim. Quando eu comecei, não, era eu, mas eu não tinha o full time, o tempo integral, né? Então, eu trabalhava nas minhas folgas. Ainda era um plano B, né, que eu fazia. Então, qual foi o momento do start, né? O que eu tinha como custo fixo? Era o pagamento da máquina. Né? A gente não tem aluguel, a gente não paga água nem luz, né? Trabalhando na casa do cliente. Então, eu tinha um aluguel o pagamento da máquina como uma despesa fixa naquele momento, e as variáveis eram de acordo com o volume de serviço, né? Que era o produto, era o combustível, todo aquele custo que ele é proporcional, ele aumenta de acordo com o volume de serviço. Se você compra um galão de 5 litros e você não faz serviço, você não gasta. Então, o seu custo variável reduz. Se você compra um galão, você usa em 3, 4 dias, você vai ter que comprar mais, seu custo variável aumenta. Então, eu vi esse jogo de número e falava, poxa, tem que fazer o mínimo, é colocar numa planilha, né? Ou anotar no caderno, porque no dia a dia você não tem tempo de ficar abrindo planilha toda hora, né? Mas deixava um caderninho fácil ali na ponta da mesa, já com lápis em cima, saía para fazer serviço, voltava com o dinheiro na mão, anotava o que entrou, né? Ia registrando ali de uma forma diária o que entrou e o que saiu. E aí eu fui organizando. Por quê? Uma coisa que ocorre muito, né? E isso aí, acho que vai ter pessoas que vão se enxergar nesse meio. O dinheiro da empresa, às vezes começa a virar um celular particular, não que não seja uma ferramenta útil, vira uma roupa, Quer vira, arrumar confusão, né? vira uma pizza, né? Então, você pega o seu dinheiro Vira um da computador com empresa, 3 ventoinhazinhas assim, né? Bonita. vira um monte de bonequinho do Mas Toy aqui foi Story. dos treinamentos. Foi o treinamento que me deu, tá? Foi a limpeza, não. Só Sacanagem. pra cutucar mesmo. Ó, Aí o que eu quero dizer é isso, é que você começa a misturar as finanças da empresa com as finanças pessoal, daqui a pouco você não sabe nem o que é o quê. E quando você acha que entrou dinheiro suficiente para pagar no fim do mês a fatura, fica faltando. Aí você começa a falar, opa, peraí. Então é importante fazer isso. A dica principal que eu dou é essa, cara. Assim, ó, você não precisa entender fórmulas mirabolantes de produzir uma planilha que vai. Cara, o simples. Pega um papel, anota numa coluna o que entrou, na outra o que saiu, vai colocando data, soma tudo, final do mês, vê o que está sobrando ali. Não final do mês, né? Eu até diria para fazer isso semanal. Uhum. Porque, por exemplo, você sabe que final do mês você tem tais contas para pagar. Se você está chegando na metade do mês, você está olhando que o negócio não está legal, por isso que é interessante o fluxo de caixa, né? Fluxo de caixa é isso, que a gente acabou de falar aqui. Ele registra as entradas, né? Tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai. E classifica essas contas, né? Você começa a classificá-las lá dentro. Então, o fluxo, ele te dá uma visão da seguinte forma. Ó, eu estou na primeira semana do mês, eu já tenho dinheiro suficiente para pagar essas contas aqui, não tenho, peraí, se eu não tenho, quais ações que eu vou tomar? Peraí, eu vou ali no marketing, aí eu separo aquele minutinho para o marketing, vou fazer alguma ação promocional, eu vou fazer alguma outro tipo de divulgação, alguma oferta específica, para gerar mais recursos naquele momento. Então, vou dizer para você que o fluxo de caixa é o termômetro da empresa. Rapaz, e tem gente que não sabe nem que temperatura que anda, viu? Ó, Tá com febre, não sabe.
Tá morrendo de hipotermia e não sabe. Vou compartilhar aqui uma coisa que eu coloquei em prática e foi o que, de fato, a gente conseguiu entender as coisas, né, as finanças aqui, porque assim, a gente tinha uma dificuldade enorme, a gente tinha algumas contas pesadas no começo do mês e ali próximo ao final do mês, e a gente sempre ali era entrando e pagando, e sei lá, entrava o dinheiro, era o dinheiro que ia, sei lá, comprar uma mistura, comprava uma feijoada, comprava isso e aquilo outro, e a gente não tinha muito esse termômetro. A gente pega dinheiro diariamente, né? Só que a gente tinha que juntar para a gente fazer o pagamento dessas contas mais pesadas. E o que minha esposa fez? Falou, quanto que a gente precisa? As nossas contas particulares. E ela foi, pontuou lá, vamos aqui colocar R$ 5.000. Então ela colocou como salário 2.500 meu, 2.500 dela. E aí, por mais que a gente pegue esse dinheiro diariamente, o que é pessoal, né? A gente tem um grupo no WhatsApp que tá eu e ela, e aí o que é pessoal, a gente compartilha lá e ela fez uma planilha de subtração. Então a gente começa lá com R$ 2.500 e tudo aquilo que ela vai adicionando vai descontando do nosso salário, entende? E o que é, agora sim a gente consegue identificar o que a gente gastou nosso e o que a gente gastou empresa. Porque às vezes a gente pegava dinheiro para pagar gasolina, pedágio, estacionamento, era tudo junto, produto, isso e aquilo outro. A gente não conseguia diferenciar o que era o que, de onde era o que, né? Ele não sabia quanto sobrava e nem nada, ou quanto faltava, né? E agora com essa separação, e ela fala, ó, você já gastou X aí do teu, se controla, filho, né? Vai devagar no nas tuas coisas que tu come aí na rua aí, porque eu não posso, eu tenho uma tara. Eu não posso ver uma barraquinha de cachorro quente ou de pastel. Eu Prensadão. posso eu posso estar sem fome. Se eu ver, eu paro na hora, na hora, na É, hora. é, é uma grande ideia de negócio para quem mora perto do Neto. O prensadão, rapaz, e é bom, viu, bicho? Já comi lá o prensadão lá do Capão lá, o bicho é bom mesmo. Neto, dá uma diminuída na resolução da sua câmera aí que você tá travando seu vídeo. Acho que foi isso. Fábio, mas assim, de maneira muito simples, né? A gente tem para o nosso público entender e conseguir colocar isso em prática a partir de amanhã já. Como é que a pessoa começa a organizar isso? Vamos colocar aqui o higienizador médio. A pessoa que começou tem lá 1 ano de serviço, 1 ano que ela trabalha no ramo. Ela comprou a extratora fiado, pagou, agora parou de travar. Então ela comprou a extratora fiado, mas já pagou, e ela tem as despesas dela e as despesas da empresa. Como é que ela faz para não quebrar? A primeira é isso, porque eu imagino que eu sei que você já trabalhou com outras empresas, né, sabendo de histórias de outras empresas, conhecendo, e provavelmente você já viu empresas quebrarem por conta disso, né? Como é que o pessoal vai fazer para não quebrar por conta das finanças? O principal é você, acima de tudo, ter a consciência de que você precisa fazer isso. É como se fosse uma matéria da escola, que você, quando vai na época, você gosta de estudar ciências, gosta de estudar geografia, artes, mas quando chegava na parte de matemática, você vai, vou ter que tirar uma nota mais ou menos aqui para eu passar. Só que você tem que enxergar isso, é o que a gente chama, tinha um professor que falava que eram matérias alérgicas, né? É nessa que você tem que estudar, porque se nas outras você tá bom, nas outras matérias você tá bom, vamos falar aqui de outros departamentos, então esse aqui você tem que ser bom, né? O principal é isso, ter a consciência de falar, cara, eu vou pôr o pé no chão, eu vou fazer algo para minha empresa não falir. E a primeira coisa de tudo é isso. Antes de virar o mês, começa a anotar tudo que você entende por despesa, né? Despesas fixas. Despesa fixa é aquilo que vai vir todo mês, independente de você fazer trabalho ou não, né? É pensar assim, virou o mês, eu não estou no 0-0, eu estou perdendo de 1-0. O que eu preciso fazer para empatar? Eu falo para os meus funcionários aqui que na hora que eu dou bom dia para eles, eu já estou devendo. Já tem coisa que eu já paguei aqui, né? Exato. E eles até riem disso, mas é verdade, cara. Quando eu dei bom dia para eles aqui,
tem 6 almoços, tem 12 passagens, né? Tem 6 salários que eles precisam receber. Então a gente tem que correr atrás de salvar esse prejuízo e depois ainda tratar do lucro da empresa, né? Mas aí você estava falando lá, como é que a pessoa vai fazer isso de maneira bem simples mesmo? Bem simples. É pegar um caderno e entender o seguinte: o que eu tenho de despesa fixa aqui que eu tenho que pagar esse mês aqui? É a máquina que ainda está sendo paga? É um treinamento que eu fiz um investimento num treinamento que eu estou pagando aqui? Então, é aquilo assim, ficar, cara, o que eu preciso pagar esse mês? É isso. Começa a organizar de forma bem simples, anotando do seu jeito ali, e no dia a dia, criar o hábito de anotar as movimentações, né? O empresário, a todo momento, ele tem que ter uma amiga que se chama calculadora, né? É as contas mais simples que ele vai fazer, né? Adição, subtração, ver quanto que sobra, e ter o termômetro, de ter a ciência de falar assim, eu não quero ser pego de surpresa no final do mês, né? Eu cheguei na metade do mês, eu já alcancei o ponto de equilíbrio, né? O ponto de equilíbrio é isso, né? É o quê? Eu já tenho um faturamento que já cobriu todas as despesas, ainda não me gerou lucro, esse é o chamado ponto de equilíbrio. Depois que você pagou tudo ali no mês, para frente é lucro, né? E aí entra uma outra dica importante para a pessoa não quebrar, que eu falo de reserva de contingência, né? O que seria essa reserva de contingência? Eu vou dar um exemplo bem legal aqui. Quem usa aplicativo de banco, né? Por exemplo, o Nubank tem essa função de um cofrinho, uma caixinha lá que você... depois que você pagou tudo do mês, fez que nem um neto, né? Que é uma coisa importante, é você separar o teu salário, que chama Prolabore. Quanto que né? O meu salário não é o que a empresa ganha. O meu salário é aquilo que eu defini, né? Que entra no seu custo fixo. A partir do momento que eu paguei o meu salário e todos os custos da empresa, aquilo que me sobra, eu ponho numa reserva, eu ponho lá naquele cofrinho lá do Nubank e deixo ali guardando aquilo. No momento de necessidade, digamos, cara, a gente trabalha, eu preso, nós falamos agora. Pensa o seguinte, e se amanhã você acordar com a febre lascada? Você não consegue falar, puta, não vou conseguir trabalhar. Você fica uns 3 dias de molho, né? Então você tem que pensar nessas horas. Fala, pô, mas eu tenho uma reservinha aqui, dá para eu me segurar aqui, e assim vai caminhando. Então, para o cara não quebrar, tem que fazer isso. Fábio, quem define o meu salário? Você mesmo. O Neto já deu aula. É assim, o que eu preciso para sobreviver, né? E você tem que olhar para a realidade da empresa. Se a empresa tua, de início, está faturando 5 mil, não faz sentido eu querer ganhar 6. Você concorda? Uhum. Então, peraí, vamos ver o que pode ser pago aqui, né? Tirando todas as contas que vão ser pagas, o que sobra para pagar de salário? Se a empresa fatura 5, 2 mil dá para eu viver, dependendo da realidade da pessoa, 2 mil dá? Beleza. Ou então ele começa assim, eu vou começar com 2, mas o meu planejamento, o meu objetivo é ganhar 3. Mas o que eu preciso para fazer para ganhar 3? Eu tenho que aumentar o faturamento da empresa. Como? Aí entra o planejamento, né? Quer dizer, como que eu tenho que aumentar o volume de serviço? De repente, eu tenho que verificar a precificação se eu estou fazendo de uma forma correta, né? Onde que eu posso cortar custo desnecessário, né? Um doguinho ali, outro ali, entendeu? Aí você vai chegando E nessa aí, conta. esses cortes que você está falando aí, ele tanto da empresa quanto do pessoal, não é isso? Exatamente. Porque eu Exatamente. imagino que o seu salário tem que caber nas despesas, mas o seu faturamento tem que ser condizente com o seu salário, não é isso? Tem que ser condizente com a realidade. Tem que ter pé no chão. Assim, para vocês terem ideia, tem empresas, né, que os sócios, dependendo do ramo de negócio, não estou falando nosso, mas tem um negócio chamado retorno sobre investimento, né? Por exemplo, tem algumas franquias que você investe um volume lá, sei lá, de 100, 200 mil reais, e aí você olha lá a taxa de retorno. O cara fala para você que vai começar a dar retorno em 24 meses. É o famoso Então, payback, né? é o payback, é como se os sócios nem recebessem salário ao longo desse tempo. O que entra de faturamento é só para pagar os funcionários. Isso falando em outros modelos de negócio. O nosso, a gente tem essa vantagem que dá para, male no começo ali, já ir se ajustando.
No meu caso, né, foi bom porque eu não dependia dessa renda para sobreviver quando eu comecei. Eu tinha um emprego ali que eu... Então, eu fui pegando isso para me desenvolver, para comprar curso, né, para estudar, para aprender outras coisas. Então, assim, vai da realidade de cada um. Entendi. Cara, é muito bom isso daí. E principalmente quando você fala que é papel e caneta, né? Eu gosto muito de falar que as coisas dá pra resolver com papel e caneta, né? Uhum. Então, eu vou anotar ali tudo que eu entrei e o que eu gastei. A conta básica é essa. A básica é essa. E assim, como é que eu sei se tá dando lucro ou não, ou se esse lucro tá bom, por exemplo? Porque igual você falou, o cara faturou 5 mil, ele quer um salário de 2. Como é que eu sei se eu tive lucro ou não? Você vai ver a partir do momento que você conseguir pagar todas as contas fixas, né? Você pagou ali as contas fixas e pagou o salário, a partir dali você vai entender que você ainda vai ter umas despesas decorrentes ainda das atividades, porque você vai ter deslocamento para fazer ainda, vai ter mais produto para comprar, é um custo que é o variável, ele continua acompanhando progressivamente, né? Mas existe uma coisa diferente de faturamento e lucro, né? Às vezes as pessoas falam assim, você vai entrar para o mercado, correto? Assunto polêmico, Deixa abaixo. né? Você vai entrar para o mercado, vai faturar 5 mil por mês. Só que faturamento não é lucro. Faturamento é bruto. É o dinheiro que entrou antes de você pagar as contas. Então, se você fatura 10 mil, não significa que teu lucro é de 10 mil. E se as tuas contas for de 8 mil, de 9 mil, teu lucro líquido vai virar 1 mil. Uhum. Na verdade, você pode nem ter lucro, né? Se você tem um salário de 2, as despesas são 8, você não teve lucro, né? Você só Se se você pagou. Você só Ou salário, se né? ficar no 0 a 0 ali, pagou tudo, não sobrou nada, é menos mal. O ruim é o inverso, né? Porque tem uma Você virar coisa um que é mês e ter que diferente tirar dinheiro. e salário não é lucro, né? Salário não é lucro. É uma Salário despesa, é despesa fixa, né? despesa fixa. E todo mundo merece ser pago. Porque se você colocar alguém no seu lugar, essa pessoa não merece um salário? Por exemplo, se colocar um técnico para trabalhar lá no lugar do Neto. Um não, Tem que né? ser 2. 3, né? Pelo menos, para dar conta desse volume de serviço. Eles não vão ter que receber? Quanto que eles receberiam? Recebia R$ 500 por mês. Beleza, então 3 dá 1.500. Você tem que receber esses R$ 1.500 por mês. Senão você está trabalhando de graça, né? E eu acho que a Adriele está sendo boazinha demais com salário de R$ 2.500. Você nem se merece isso aí não, viu? Tem que ver aí, tem que bater um papo com ela ainda. Você tá doido, pô. Às vezes em um dia eu faço isso aí pra ela. Não vamos É, no casamento alheio nem na empresa alheia, não. Não, isso mas não. o que eu vejo de uma grande realidade que acontece no segmento é justamente o cara, ele faz a conta de CLT. O cara, igual aqui, né? A gente não pode se basear com salário mínimo, que ninguém pô, atualmente ganha um salário mínimo, né? Vamos colocar aí R$ 2.500. Aí o cara faz as contas dele ali de padeiro, divide aqueles 2.500, sei lá, por R$ 150, né? Que é o valor do serviço do sofá. Só que ele esquece que desses R$ 150, né, que ele está cobrando, que ele fez a diluição, ele esquece que ele tem produto, tem deslocamento, tem estacionamento, às vezes tem um pedágio, e ele acaba ganhando muito menos do que o CLT, né? E muito menos ainda é que ele não vai ter os benefícios de um CLT, né? Vale transporte, alimentação, 13º, férias remuneradas. Então, é, eu vejo que a mentalidade deles era, não, só não quero ter patrão. Ô, irmão, é você que está assistindo isso? Larga de ser idiota, que você deixou de ser mandado por um para ser mandado por vários, tá? Porque todo cliente é um patrão teu. Rapaz, empreender só é romântico só nos stories, nos rios, né? E nas contas aí dos vendedores de curso. Não tem nada de romântico em empreender. O cara se Uhum. fode pra caramba. E se ele não tiver o mínimo de conhecimento, igual o Fábio tá falando aí, ele vai se ferrar muito, né? Porque se ele não souber quanto que ele precisa ganhar,
E é o que o Fábio falou no começo. Não deveria nem abrir empresa, né? Mas no nosso ramo aí, pela experiência que a gente tem, a maioria já abre porque tá lascado mesmo, né? O cara não tinha opção e tal. O Fábio, graças a Deus, é um ponto fora da curva que não precisava do salário, né? Ele tinha uma segunda renda. Mas a maioria já entra com a corda no pescoço, né? Então, pegou um dinheiro emprestado ali com parente, com agiota, comprou a máquina dividida, ele tem que pagar aquilo, né? Fábio, mas diz aqui, você falou de despesa fixa e despesa variável aqui. O que você considera, né, no nosso caso, no nosso ramo, né? Vamos esquecer os outros, mas no nosso ramo, o que é despesa fixa no nosso ramo mesmo? Eu vou passar um exemplo básico, né? Despesa fixa já começa pelo salário, né? Aquilo, o prolabore que você tira. É a primeira coisa. Eu vou ter que trabalhar esse mês para tirar o meu próprio sustento. Se você trabalha só com isso, né? Não estou falando de pessoas que têm uma outra atividade paralela. Mas a despesa fixa é essa. Outra, qual seria? E assim, é importante você ter o discernimento para você não misturar uma conta que é sua pessoal e falar e jogar para a empresa. Entendeu? Essa conta aqui, esse plano de saúde que eu pago aqui é uma conta fixa da empresa? Depende. Você definiu isso antes? Ou você está considerando que é? Porque às vezes é uma palavra que até é forte falar isso, né? Mas às vezes o próprio ladrão da empresa é a gente, né? Não é outra pessoa que vai vir de fora. Então, a despesa fixa é isso, né? Você pensar o seguinte, o que tá virando o mês? O que eu tenho para pagar mês que vem? É isso. É a despesa fixa. E que não é pessoal, que eu não estou misturando. Se você está pagando a máquina ainda, se você comprou a máquina, é uma despesa fixa. Se você, de repente, financiou um carro para trabalhar, né? E esse pagamento desse carro foi destinado para isso, é uma conta fixa, que a empresa tem que pagar. Você vai pagar o imposto, né? A gente é MEI, a gente recolhe a guia entra como uma despesa fixa. O governo está nem aí se você vai vender ou não, mas ele quer saber que ele tem que receber a guia. É isso, é você pensar O agiota lá, o agiota. O agiota que você pegou o dinheiro para pagar a extratora, ele é uma despesa fixa? Ele é fixa altamente perigosa, né? Porque se você falhar, né? Talvez não tenha nem empresa no Cara, próximo sabe o que mês. eu pensei agora? Ele é fixo e se você deixar vai ser eterno também, né? É, Não, é só para fazer a brincadeira desse paralelo a fixa da... basicamente é isso, é o que tudo que entra no mês que você É o já que tem que tem pensar todo no que tem mês que e pagar. que eu já entro devendo, né? Já entra devendo. O salário de funcionário também é. Entra, exatamente. O Queira ou não, impermeabilizante. é custo variável. Porque depende do volume, né? Então, os produtos em geral, se eu não fizer serviço, eu não gastei, então eles são variáveis. Esses são variáveis. Os únicos produtos que entram seria no caso se você tiver um escritório aí, Arius, e você tem que comprar o produto de limpeza do escritório, que aí entra como material de despesa, né? Entra a papelaria do escritório, né? O toner, os papéis. Internet? No caso, você aí na sua realidade, né? Você tem um local Uhum. que os seus funcionários trabalham. Então ali, ó, tem a despesa com a internet, tem a despesa com o telefone, tem a água, né? Tem o aluguel, de repente, se o imóvel for alugado. Então, é aquilo que, independente de vender ou não, você tem que pagar, né? Uhum. Entendi. É igual que no meu caso, mesmo eu não tendo um espaço locado, a empresa paga uma parte desse aluguel, porque é um cômodo que é destinado a isso. Na verdade, Então, esse cômodo aí, ele é meu quarto. Eu tô ficando puto já que tá virando local de podcast, de atendimento e meu quarto tá cada vez menor. aí então, aqui, querendo ou não, por esse quarto ele me paga R$ 500. Esse quarto ele é obrigado a pagar esses R$ 500 para mim, né? A internet são divididos em três, porque duas partes fica entre como a despesa da minha casa e uma parte é ela que paga, porque ela usa o mesmo roteador que eu. Ô, Neto, e tem o plano de telefonia que você usa no seu celular quando você está na rua. O plano de dados, né? Então, é a mesma, tudo aqui em casa, se a empresa estiver no meio, é dividido em três. Eu pago 2/3 e ela paga um. Igual a telefonia. Por mais que minha esposa tenha um celular, o dela e o da empresa é um avulso, onde ele não tem pacote de internet, mas minha esposa roteia para ele. Uhum. Entendeu? Então, é descontado dele. Tudo, tudo,
tudo, porque senão não sobra do meu salário. Se eu pagar para me ter uma empresa, eu não vou ter dinheiro também. Exatamente. Você Ô, sabe ô, que já teve vezes de eu fazer conta e falar, porra, a empresa não dá lucro. Porque no final do mês não sobrava. Mas aí eu descobri que dava sim. É que eu gastava no decorrer do mês. Conforme o mês ia acontecendo, eu tirava dinheiro pra pagar as minhas contas pessoais, enfim, as coisas. E aí no final do mês não sobrava. Eu pagava as contas e não sobrava, né? Não faltava, mas também não sobrava. Falei, porra, não tá dando lucro, eu tô empatando. Mas não. Eu tirei antes, né? E aí acho que a planilha que o Fábio falou vai fazer muito sentido, né? Que aí ela vai resolver meu problema de memória curta, né? Porra, eu esqueci disso aqui, ó. Não, eu tirei o dinheiro aqui, ó. Eu paguei a escola do menino aqui, então eu preciso colocar isso aqui como um pessoal, adiantamento de salário, né? é, Eu recebi pra pagar aquilo. E então, Fábio, pra gente resumir aqui, para as pessoas terem essa visão clara aqui e não quebrar mesmo, né? Não é pra você ser aqui um Oswaldo Souza. Enfim, eu ia falar um matemática, aí eu achei que eu ia confundir. Oswaldo de Souza, Oswaldo da Cruz. Eu falei, bicho, deixa esse povo pra lá. Mas enfim, para você fazer o feijão com arroz lá, é anotar o que entrou, o que saiu, somar, subtrair, isso. dividir e o final tem que dar o lucro. Tem que dar lucro. O negócio tem que pelo menos se pagar, não pode dar prejuízo. Se Pelo pagar, menos, se pelo pagar, menos se pagar. incluindo o seu salário, né? Tem que lembrar que o Exato. salário não é lucro, né? Não, exatamente. O salário é uma despesa. E assim, ó, quando a gente trabalha o eu presa, né, que é você mesmo, se chegar fim do mês ali e faltar uma grana para o seu pessoal, né, da empresa, você ainda se arruma. Mas e quando você tem funcionário, né? Que, cara, o cara tá contando com isso, você trabalhou o mês inteiro, você tem que pagar. Tem que Então, pagar. se você hoje trabalha sozinho, você, e tem a pretensão de contratar alguém, é primordial você se controlar, se organizar nessa área, né? Porque você vai fazer uma projeção de gasto futuro. Então, você já começa o quê? Opa, peraí, se eu vou contratar alguém, eu já tenho que começar a guardar dinheiro de agora, né? Porque o primeiro salário que eu vou pagar dele, ele ainda está produzindo, né? Tem que fazer o adiantamento dele ainda. Tem que pagar imposto, tem que pagar um monte de coisa. Na verdade, ele entrou, já começa a ter despesa, né? Já começa. É o Já, que você falou, deu bom dia, já está pagando. deu bom dia, tá pagando. O primeiro salário ele vai receber com 30 dias, mas as despesas você já começa a ter, né? Mas como a realidade da maioria é trabalhar sozinho, se ele tiver pelo menos consciência do que ele recebe, já é alguma coisa, né? E aí vai exercitar algumas coisas, né? Na cabeça dele, lá no subconsciente, né? Primeiro deles é que ele vai ter clareza de que ele ganha e que geralmente ganha bem, né? Porque, porra, um salário aí de 3, 4, 5 mil reais, como eu vejo que muitos do nosso ramo conseguem tirar, tá? Veja aqui, eu tô falando muitos, eu não tô falando que é a maioria, eu tô falando que muitos que eu conheço tiram, né? Não quer dizer que seja a maioria. Mas é um salário muito bom, né? Para a realidade que a gente vive no Brasil, quem ganha 5 mil reais aqui, ele tá no 5% mais rico da população, né? Mas a nossa preocupação, de Eu sou fato, rico. você é rico pra cacete. A nossa maior preocupação aqui é do cara não quebrar mesmo. Mas aí, beleza. A gente falou aqui do cara não quebrar. E aí fica colocando que ele entrou num mundo perfeito. Mas se o cara já tiver fudido, velho? Tem jeito? Aí que tá. Ter jeito tem, né? Dizem que só não tem jeito pra morte, né? Pra Aí morte arrasta também pra. tem. Aí como é que é? Pra Arrasta morte pra também. cima, arrasta pro lado, faz o quê? Ah, meu filho. O cara estuda vira a madrugada estudando, vai fazer estratégias, né? Estratégias para poder alavancar um faturamento dentro do negócio, né? Buscar todos os meios possíveis. Isso é uma questão de mentalidade, é o que você estava falando ali no começo, né? Quem é empresário tem que pensar fora da caixinha. Porque é o cara que. Uma vez eu falei isso, tá? Para um empresário aí, bem famoso aí no mercado, o, que o empresário é o primeiro que sai, o primeiro que entra e o último que sai. O cara achou um absurdo isso. Eu falei, Exatamente. meu irmão, mas a realidade olha o que você faz hoje. Você é o primeiro que entra e você é o último a sair. Por conta que você incorporou uma responsabilidade que antes era de um patrão que pagava seu salário. Então você está sentindo na pele aquilo que o seu patrão, se você já foi CLT, o cara passava. Então, meu amigo, é nadando. Se a água tá batendo aqui no pescoço,
Você dá uma remadinha para ir mais para a borda, a água começa a bater no peito e vai clareando. Mas como É. diz o velho deitado, né? Primeiro passo pra sair do fundo do poço é parar de cavar, né? É. Porque tem gente que tá lá na merda lá e ele continua cavando, né? Tá gastando errado, tá? E continua, né? E, bicho, tem uma galera que gosta de esnobar, né? O cara tira Demais. onda com dinheiro que não tem e tal. Mas enfim. Mas então, uma dica assim, eu não quero aquela bala de prata não, até porque a gente sabe que não tem. Não existe. Mas pra quem já tá meio fudido, o cara tá com a empresa devendo, tá com o imposto atrasado, enfim, tá com o trem atrasado. O que o cara tem que fazer de início? A primeira coisa é ver as contas que estão atrasadas que pode gerar um prejuízo maior para a empresa, né? Por exemplo, se o cara está com um carro ali atrasado 3 parcelas, daqui a pouco dá busca e apreensão pro cara. Então ele paga pelo menos uma que está para vencer ali e é pensar estrategicamente, é olhar. Você quer ver uma coisa que você vai refletir muito, você analisar, é olhar para o passado. O passado ele ensina o presente e o futuro. É pegar o seu extrato bancário. Peraí, deixa eu ver mês passado o que eu gastei aqui. Cara, e daqui a pouco você vê cada coisa boba que você gastou. Não, mas é porque, olha só, e você começa a se buscar justificativas. Eu falo isso de uma conversa até interna, porque não é nem você justificando para outra pessoa, quando você trabalha só. Às vezes o cara vê, ele começa a comprar um monte de coisa que ele não usa, que fica parado, né? Porque ele acha bonito. Cara, eu tenho. Eu desinstalei o Shopee por causa disso. Tava gastando em média 700, 800 pau por mês de Shopee. É, Fábio, você falou que o cara começa a se justificar, né? Eu tenho uma frase que eu carrego comigo. Se você precisa se explicar, você já tá errado. já tá errado. Ninguém que tá certo vem explicar. Ninguém fala assim, se você tá certo, você tá certo. Não, eu comprei isso aqui por isso. Não, o cara só se explica quando ele tá errado. Então, se você tem que se explicar, mesmo que seja pra você mesmo, já tá errado, já acende o alerta. Agora a Shopee, pô, não desinstala não, velho. O meu tá aqui ainda. Eu ainda compro, porque eu compro os produtinhos lá e tal. Mas enfim, é responsabilidade, né, velho? Fala. Você quer ver uma outra frase interna que as pessoas falam? Me dá 10 mil que eu te ensino a ganhar 1.000? Não, essa daí também. Eu mereço? Exatamente. Eu vou comprar porque eu mereço. Eu trabalhei muito essa semana, eu mereço. Aí o cara vê a semana todinha ralando que nem um condenado, descolorindo o cabelo. Aí quando chega no final de semana, eu mereço. Não, cara. Aí é o que o É, povo chama é- de é pensar irresponsável dessa forma. dono rico de empresa pobre, né? Exato. Que o cara quer mostrar status, né? Não pode. Você tem, assim, ó, o que o brasileiro mais sofre, né? E que a gente não tem é a educação financeira desde o berçário. Né? É uma matéria que deveria estar lá na escola, né? Educação financeira. Uma frase que me falaram que foi muito impactante, né? O seu salário não é o que você ganha. Sempre você pensar a médio e longo prazo. A gente tem mania de curto prazo, né? Querer que o resultado aconteça de forma Imediatista, né? instantânea, imediatista. Eu vou abrir o meu negócio de higienização, logo nos primeiros meses eu já vou estar com um salário de 5 mil. Cara, para vocês tem que ser muito realista. Tem que pôr o pé no chão, tem que sentir primeiro, né? Tem que amassar muito barro. Então, mentalidade acima de tudo. Tá vendo, Neto? A gente fala, depois volta no papo de coach, que é a questão da mentalidade. E nego não acredita, velho, que a gente precisa mudar, que essas crenças que a gente tem é que faz a gente estar onde tá, né, velho? Por Paulo, isso que não. o, Pode falar. o tal do Paulo Vieira lá, ele fala, né, que a vida que você tem é porque você tolera, né? Se você tá na vida ruim, você tá tolerando isso. Se você não chegou ainda onde você quer, é porque você tolera, né? E esse organizar a empresa, ele faz parte disso, né? Se você aceita, se você tá com a empresa fugida, é porque você tolera. Você tá aceitando isso. Senão você tava fazendo diferente, né? Sim. Tava parando de cavar e tava tentando escalar o poço para sair dele, né? E fugiu aqui o raciocínio. Mas enquanto a gente não, e aí a gente tava falando no outro episódio. Enquanto a gente não entender que a gente precisa falar de mentalidade, que a gente precisa mudar isso, você não vai sair da média. Você vai ficar igual todo mundo, né? E a gente fala sempre aqui, a gente chama o profissional, o empreendedor de empresário, né? O empreendedor que seja. Aí o cara fala, não, mas eu não sou empresa não, eu trabalho sozinho. Você é sim, tá?
Você só não tem empregado, mas você é uma empresa também e deve se comportar como uma, Como tal. tá? Você tem que se comportar como empresa, que tem as obrigações para pagar, que tem horário para cumprir. O Neto falou muito bem, mas no episódio anterior lá. Se o cara não tem serviço, ele precisa cumprir esse horário dele. Ele vai cumprir como? Fazendo a planilha que o Fábio acabou de falar. Ele vai procurar prospectar cliente. Ele vai procurar fazer coisa diferente, né? E essa parte financeira é importante demais para isso, né, Fábio? E eu não sei, mas eu acredito na minha cabeça aqui, né? E aí são dados que eu tirei da minha cabeça, que é a parte que esse financeiro é a parte que o pessoal mais negligencia, você não acha? Com certeza, né? Todos aqueles motivos que a gente falou. Primeiro, você pensa nas operações que vai trazer o dinheiro para dentro da empresa, né? É o fazer, o operacional, como vender. E aí você começa a bagunçar a casa. E só depois que você pensa em organizar. Três coisas, assim, ó, que eu para matar a pau, assim, que você precisa dominar e ter essa consciência. Primeiro, é o fluxo de caixa. Tudo que entra e tudo que sai da empresa. Essa é uma coisa. A outra coisa que você tem que ter em mente, você pode fazer um controle, é contas a pagar. Aí você vai controlar o que é a conta, né, a descrição dela e a data de vencimento. Então você precisa ter para você evitar pagar juros, evitar pagar multa, né, pagar na data certa. E contas a receber, no nosso caso, é quando a gente trabalha com máquina de cartão, né? Quando vai cair, quando que vai cair? Ah, a programação é para 15 dias, é para 30 dias. Tem aquelas maquininhas que é de um dia, né? Aí vai de acordo com o juros que você paga aí. Então, são as três coisas que você tem que ter em mente, né? É o fluxo de caixa, o que você tem a pagar, o que você tem a receber, basicamente. Show de bola. Quero ver você, pequeno gafanhoto. Ah, não, assim, é porque é justamente a gente fala e sempre volta nessa questão de mentalidade, né? Não tem para onde correr. Enquanto o cara não mudar, principalmente na cabeça dele, e ele entender que isso daqui dá para ser algo rentável e lucrativo, e não só um meio de você sobreviver pagando conta, né? Você vai ficar nesse mesmo ciclo e não vai sair dele nunca. E aí entra quando as pessoas ficam olhando o colega, nossa, olha o cara, não, trocou de carro, não, comprou uma casa. Só que não viu que o primeiro passo que ele fez foi se organizar financeiramente. Eu falei isso com Pão de Queijo agora em Minas, que nós estivemos lá, e ele esteve aqui junto com o Arilson no ano passado. E ele me passou tudo isso que você falou, ó, vamos pontuar aqui essas situações, isso e aquilo outro. Eu tentei, não consegui. E aí o que foi que eu fiz? Era uma deficiência minha, não dou conta, passei para minha esposa. Pô, em 2 meses eu mostrei meu extrato pro Arilson, entendeu? É diferente, porque eu nunca tinha visto sobrar dinheiro daquela forma que sobrou, entendeu? E Então, quando você faz isso, Neto, desculpa só te interromper. Quando você faz isso, não é só questão de mentalidade, mas educação, né? Porque você toma uhum, consciência daquilo que você viu que efetivamente era necessário comprar, adquirir, pagar, investir, e aquilo que era desnecessário. E aí você começa a cortar essas coisas. isso é verdade. E para mim foi uma virada de chave, é tanto que você consegue até traçar objetivos, porque eu sabia o quanto entrava, mas às vezes virava um mês faltando dinheiro para pagar uma conta simples. E aí você tinha que correr atrás para completar aquela conta. Aí foi olhando, opa, é aqui, é ali, é aqui, é aqui. E aí foi fechando as torneiras que estavam pingando e agora sobra muito mais, porque teve essa organização. E aí, sabendo do quanto isso é rentável, o quanto te sobra, você consegue traçar um objetivo, uma meta, você fala. Igual eu já tenho uma meta para o meio do ano e uma para o final do ano. E eu sei que ela é tangível, porque eu vi ela, eu vi o dinheiro. Moleque mandou um tangível agora. Agora eu vi vantagem, viu? Mas olha Seu- só, velho. O Então, que eu tenho você. pra te dizer aí, Ah, você que tá ouvindo? Por que é O cara tá de possível? cacetete ali, ó. É, não, por que é possível? Porra, tem 3 quarta série aqui falando pra você, velho.
Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. É três orelhas secas que tá Eu falando com parei na você, oitava. que tá conversando e que tá dizendo que é possível, né? Não é fácil, mas não é difícil, né? Dá para fazer de maneira simples. Não dá para usar essa palavra simples, Fábio? Claro, dá para fazer de maneira simples e você criar um hábito para isso. De início vai ser, para algumas pessoas, pode ser até penoso, né? Você fazer isso diariamente, ficar controlando papel ali, o que sai fazendo conta. Mas, cara, à medida do tempo que você se acostuma a fazer cálculo, você vai, por exemplo, fazer uma ação na empresa, né? Então, peraí, eu vou fazer uma ação promocional. Você já começa a calcular. Peraí, quanto que eu vou investir aqui de tráfego? Quanto que vai ser o retorno sobre qual que é o ROI, qual que é o CAC? Você começa a fazer todas aquelas contas de marketing e depois você começa a vir para a conta da lucratividade. O quanto que isso pode me trazer de cliente? Qual o ticket que eu posso colocar? Peraí, quer dizer que se eu tiver tantos clientes, eu vou ter uma média ali de valor X para pagar o variável, e você começa a ter uma visão de resultado, não só atirar no escuro, né, das ações. Quando você pega gosto em fazer conta, você faz, daqui a pouco você está fazendo de cabeça. Eu admiro muito, você vai em comércio assim, às vezes, né, você faz um negócio ali, o cara já vê de cabeça com o resultado já, nem pegar a calculadora. Eu gosto demais disso. Hoje um funcionário questionou, né? A gente estava numa reunião conversando e aí ele falou, poxa, quando a gente faz serviço que vem de influencer, geralmente tem um desconto maior do que dá para os outros, né? Isso não é ruim, isso não dá prejuízo. E aí eu fui explicar para ele como é que a gente fazia uma composição de preço, né? E que aquilo que a gente fazia com parceria com o influencer, eu estava devolvendo para o cliente o custo de aquisição que eu teria de um cliente novo, né? Então, como eu não paguei pela aquisição daquele cliente, eu topo devolver parte disso para o cliente em forma de desconto, né? E que no final das contas a gente acaba empatando. Mas ainda assim ficou difícil na cabeça dele de entender que a gente não estava tomando prejuízo dando esse desconto para quem vinha através de influenciador. A mesma forma, ele questionou, e aí eu fiquei até feliz, porque é difícil você ver alguém questionar dessa maneira positiva, né? Ele falou, chefe, mas e quando a gente vai fazer um sofá, e aí a gente faz um sofá por um valor X, e o outro sai por 80%, por 50% do valor, a gente não está tendo prejuízo? Já expliquei para ele a mesma coisa, não, porque a gente não pode cobrar, aliás, poder até pode, né, mas não é razoável que eu cobre por peças únicas se eu vou fazer várias lá, né? Então o custo de deslocamento ele já está pago, o custo com anúncio está pago, o custo enfim, esses outros custos que eu tenho fixos, né, para cada serviço, né? Apesar de ele ser um custo variável, ele é um custo fixo para cada serviço. Já se pagou. Eu já paguei. Então eu tô lucrando. E aí é justo também que eu devolva isso em forma de desconto para o cliente, né? Enfim. E aí eu explicava lá para ele que o tempo que a gente tem para montar o cenário, ele é o mesmo. O tempo que a gente tem para guardar, para deslocar, ele é o mesmo. Então o que vai aumentar é um pouco de tempo que a gente fica lá na casa do cliente. Mas como é que a gente sabe isso? Fazendo conta. Se a gente não souber o básico disso, né? Como é que a gente forma esses preços e tal, a gente pode estar precificando abaixo, como pode estar precificando acima e perdendo o cliente, né? Nos dois casos. Tem até uma coisa que eu acho bastante interessante da gente fazer cálculo, que você falou mais cedo a respeito de faturamento e de lucro, né? Se eu vendo muito, se eu faturo mais, tendo prejuízo, fazendo uma venda que não é saudável, quanto mais eu vendo, mais eu perco. Então, perdi R$1 por venda. Fiz 100 vendas, perdi R$100. Porra, mas então nesse caso era melhor ter feito só 50? Era, você teria perdido só R$50. Você fez 100 vendas, você trabalhou mais e perdeu mais, né? Então, eu imagino também que seja uma coisa interessante na parte das finanças do nosso negócio, né? É precificar direito, você não acha? Com certeza. Às vezes, se você fizer um cálculo ali na sua precificação, e se você falar assim, eu vou considerar que eu vou aumentar o valor do meu ticket médio aqui em determinado item, né? A gente sempre busca, falando um pouquinho de precificação, buscar uma unidade para que você consiga precificar.
né? Tem gente que faz cálculo por metro linear de tecido, vamos entrar no exemplo da impermeabilização, né? Ou por assentos, né, Neto? Que às vezes, Uhum, mas o uhum. assento não tem muito padrão. Tem um que é 90, tem um que é 60, tem um que é 50, então muda, né? Varia. Mas você pega um médio ali, um padrão médio, e você fala assim, eu vou aumentar tantos por cento aqui no preço. Peraí, mas vai reduzir a quantidade de venda? Sim, pode ser um efeito colateral. Isso se chama sensibilidade dos teus clientes. Qual que é a sensibilidade deles para preço? Quando você reajusta o valor. Só que, por outro lado, você pode trabalhar menos e aumentar a lucratividade. Às vezes é uma conta inversamente proporcional. Você acha que você está Uhum. perdendo, mas você está ganhando. Que é aquilo que o É, Clarice acabou de falar. Às vezes, eu vou cobrar um preço menor para fazer no volume, mas às vezes você está se matando e não está tendo lucro. é que o nosso principal ativo, né? E eu vou aqui explanar um pouco sobre isso. Nosso principal ativo é tempo. Não é produto, não é nada, é o Né? A tempo. máquina bonita, né? Não, 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 é o tempo. E justamente é o tempo. E aí vamos colocar aqui, né, de uma forma simbólica. Tem um colega que atende um cliente, ele cobra R$ 250, né? E eu, no mesmo estofado, sei lá, cobro 220. Eu falo, pô, mas assim você desvaloriza o mercado. Eu falei, não, amigão, quem está se desvalorizando é você. Porque nesse mesmo sofá que eu cobro R$ 220, eu gasto 40 minutos. E você, quanto tempo fica para ganhar 250? 1 hora e meia, 2 horas? Quem é que está ganhando mais? Sou eu ou é você? Né? Então, justamente é o que você falou. Quando você começa a entender, principalmente esse ativo, que o principal é tempo, você vai falar: opa, é aqui que eu ganho. E aí você aumenta o seu ticket, ou você tem duas situações: ou você aumenta o seu ticket, ou você diminui o seu tempo de execução, que nada mais é que você vai ganhar mais num curto período. Então, o seu tempo fica mais valioso, né? Você recebe mais, você é mais bem remunerado por aquele tempo. Então, Neto, quanto é a sua hora? A minha hora aqui eu calculei, ela tá por volta de R$ 310. Tá ótimo. Para mim tá ótimo. É uma média. Sei, tem um ditado popular que resume muito bem isso aí. Ou você diminui o ovo, ou você aumenta a culatra. Mas você tem que É o saber o cu que da você vai galinha. fazer. Ou diminui o ovo, ou aumenta a culatra. Né? Eu vou aumentar o preço e trabalhar menos, ou vou diminuir o preço e trabalhar mais? Tem que saber fazer essa conta. O que é certo e o que é errado? Quem tem que fazer é você. Aí, ó, viu que tudo volta? Volta de novo no papo de coach. É se conhecer, negão. Tem que conhecer a sua empresa, saber os custos que você tem, saber o tempo que você consegue fazer para executar um serviço, saber para você precificar direito, cobrar direito, ter lucro, fazer rápido, fazer Uhum. devagar, tá? Eu sou um cara que apesar de gostar de ver o serviço rápido, né? Eu gosto de falar que você precisa ter um porquê disso. O cara tem uma agenda cheia. Você com a agenda vazia, querer fazer o serviço correndo só para bater o recorde do cara, você é um idiota. Por que é um idiota? Porque se der um retrabalho, o prejuízo é muito maior. E aí, é uma coisa que as pessoas não calculam também. Não sei se você já. Porque eu calculo o retrabalho como o custo de um trabalho. Então, por exemplo, se cobrou R$ 250 e teve que E voltar se lá, eu e perdi se R$ for de uma reais. impermeabilização? Não, eu tô falando da higienização. Da permitação fudeu mais ainda, né? Eu diria até Porque. que eu diria até que chega a ser até o dobro. Porque você não está só repondo um serviço, você está deixando, você está ocupando uma agenda que você poderia estar fazendo outro faturamento. Então, é por isso que eu falo, eu tô perdendo essa agenda aqui, eu tô perdendo. Eu poderia estar faturando alguma coisa, né? E aí você tem razão. Porque eu tive custos novamente, né? Novos De custos. deslocamento, de produto, enfim. Além de não estar disponível, com a agenda disponível para fazer outra coisa. E aí o cara vai lá e faz o serviço correndo pra matar rápido, pra descansar, pra tomar Heineken, jogar dominó, fazer sei lá o que, né? E tem que fazer retrabalho. Então é muito melhor a gente entender, fazer na manhã, tranquilo, dentro do seu tempo, sem querer alinhar a sua régua pela do outro, né? Exato. Olha, você falou uma coisa legal aí, interessante, ó. Uma só? Não, mano, mas vamos.
Nesse momento, você falou uma coisa interessante, fora os outros momentos. Tem custos que a gente não prevê, despesas, né? Que a gente não está prevendo, que é a despesa do retrabalho. Você tem que pensar nisso, né? O retrabalho que pode ocorrer. Por mais que você faça o processo todo certinho, né? Às vezes, se você errou, porque eu falo que já aconteceu comigo isso, às vezes, se você errou na entrega técnica por esquecer de falar algo, né? O cliente não seguiu as normas como deveria ter seguido, deixou o cachorro subir e falou que o sofá ficou com cheiro. Mas peraí, eu não falei da forma correta que eu deveria ter falado? Então, pode ocorrer, né? E tem um outro tipo de situação que ocorre o seguinte, quando quebra o carro, quando quebra uma máquina, que você tem que comprar um motor, uma bomba nova, fazer a manutenção, existe também um custo chamado depreciação. O que é a depreciação? É a vida útil do equipamento. Em média, vamos dizer uma extratora, né? Vamos dizer que ela tem 5 anos de vida útil. Então você pega, fazendo uma conta aqui bem fácil, você pega o valor dessa máquina e divide pela quantidade de meses. Então você vai pegar 12 vezes 5, né? Multiplica 60. e divide o valor por 60. Você vai chegar ali numa média de valor de depreciação, que ela vai, daqui 5 anos eu preciso comprar uma máquina nova. Então, quer dizer, eu já tenho que aquela máquina já ir fazendo uma reserva para quando chegar o momento da troca, eu não me abalar com aquele pico de gasto, porque eu já tinha me preparado antes disso. Então, a visão do empreendedor responsável é sempre de média e longo prazo. Pensar lá na frente, se preparar para quando ocorrer. O carro quebrou? Peraí, eu tenho uma reserva aqui para tirar isso. Chegou uma multinha? Pô, já aconteceu, né? Você está fazendo serviço, tá ali no celular. Rapaz, uma vez eu estava perto do Neto aí, vindo no aeroporto ali, ó. Aí eu fiz assim, ó. Sabe aquela pinça que você dá assim no mapa para você olhar? Quando eu olho pro lado, tinha 2 amarelinhos dando risada na minha cara, velho. Vixe, não foi depois, chegou a multinha lá. Então Não, é e coisa que aí, o tal do Murphy lá, ele vem com gosto de gás nisso, né? vem O lindo. negócio vai acontecer Como da tem que pior dar. maneira, na pior hora, né? E esses dias a gente passou por isso aqui. Cara, as máquinas começaram a dar manutenção. Aí daqui a pouco, as máquinas que eu me refiro, as extratoras. Daqui a pouco, as politrizes. E aí o carro. Aí, e essas coisas vêm acontecendo em efeito cascata, né? Se não se planeja para isso, você quebra, né? O carro bateu, quebrou um negócio. Então a gente precisa controlar isso, tá? Não tô dizendo aqui que faço isso tão bonitinho igual você tá falando. Vamos Não, deixar bem claro também que a gente tem bastante falhas aqui. Mas o mínimo, né? E aí quando eu falei lá no começo, que é pro povo não quebrar, né? Mas gostei bastante do nosso papo aqui. Nós já estamos com mais de quase 1h10 aqui. Neto, alguma coisa que você queira perguntar aí pro Fábio? Ô, Fábio, assim, o cara tá saindo do CLT, saiu do CLT. Então, querendo ou não, ele vai ter uma reserva ali, né? Do fundo de garantia, algumas parcelas do seguro-desemprego. O que que você fala para esse cara que começou? Porque o investimento dele vai pegar né, aquela parte da rescisão dele trabalhista. Com 5 mil reais ele consegue montar uma empresa de higienização, né? Que isso já foi provado que com 5 mil reais ele consegue. Me fala como é que esse cara vai sobreviver e manter até começar a ter uma lucratividade boa. Só completando do ponto de vista financeiro. Esquece que ele vai ter que arrumar cliente, que ele vai ter que ir atrás. Do ponto de vista Financeiro. financeiro. sim. Do ponto de vista financeiro, a conta ela tem que incluir um outro fator aí. O quanto que ele vai precisar nesses meses, porque ele está fazendo um investimento, é um aporte, certo? Então ele está tirando um capital do qual ele sobreviveria. É um cálculo que é feito pro cara, é um tempo que ele estaria procurando outro emprego, mas essa não foi a opção dele. Uhum. Então, além da conta do quanto que eu vou ter para investir na empresa, quanto que me sobra para eu me manter? Porque a empresa não vai lucrar logo de cara, no primeiro mês. Eu comprei a máquina, ela já está imprimindo dinheiro. Não. Você tem que pensar no negócio chamado maturidade do negócio, né? É o tempo que ele vai começar a dar um retorno e que não significa que é lucro. Aquilo ainda é o retorno do investimento.
Só depois que as coisas começarem a se pagar, e aí você vai ter lucro. Sabe uma. Nossa, nada a ver, mas veio uma comparação aqui na minha cabeça agora. É que ele. As quinta série da vida. Não, pior que dessa vez nem é quinta série, não. Mas é que o empreendedor, nesse caso aí, né? O cara que tá começando, ele tá plantando o milho que ele iria comer, né? Então é o que ficaria aqui para ele se alimentar. E ele tá plantando até esperar esse milho dar os frutos, né? Então se ele não racionar, né, isso, Isso. ele vai plantar tudo, né? Vai colocar todo o dinheiro lá no negócio e vai ficar sem o alimento dele, que é o que chama de fluxo de caixa, ou enfim, tem vários nomes, né? Capital de giro, na verdade, né? É isso. Quando você vai começar um negócio, né? A gente fez ali, já faz mais de um ano, né? A gente fez o Canva, né? Uhum. O Business Canva. Então a gente já previa isso ali naquela hora. Você tem uma visão de tudo que são os possíveis investimentos, possíveis despesas que você vai ter para colocar a operação andando, né? A operação para andar, ela já começa a ter uma certa despesa, né? Você não começa trabalhando só com água, você tem que trabalhar com produto também, né? Então é uma série de coisas que quando você põe na ponta do papel, né? O cara não precisa ser um expert em montar planos de negócio mirabolante, mas é ele parar um pouco para pensar, pegar um guardanapo ali com uma caneta e pensar em todos os prós e contras, né? Todos os investimentos que vai ter, o capital de giro para manter aquela estrutura funcionando, quanto tempo que ele imagina que ele consegue sobreviver com o restante do capital, né? Sem ter que fazer novos aportes, porque às vezes o dinheiro vai embora e não vai ter mais de onde tirar, né? E Então, aí pensar de forma consciente. o Neto fala lá, vai pro marketplace vender as coisas baratas, né? E isso, me deixa no vácuo mesmo. Eu joguei a bola pro cara, ele deixou a bola cair, embora, sair fora do campo e eu que me foda aqui. É que eu pensei que o Neto ia matar agora. Não, é isso mesmo, eu tô falando dele mesmo. Mas essa parada Não, de mas você é uma. simplicidade. Agora não Mas me interrompe, não. tá, desculpa. Essa parada de simplicidade me fez lembrar aqui agora, ô Fábio, um patrão que eu tinha, e ele chegou a ter, na época, ele chegou a ter 11 drogarias, 11 lojas. E ele controlava tudo num caderno. Ele sabia quanto que cada loja vendia, cada dia, papapá, disso, daquilo, num caderno. Então, para quem não tem conhecimento com planilha, não tem programa, não tem nada, o caderno, papel e caneta resolve. Não resolve, não? Resolve. Resolve. É a primeira coisa que você faz para se gerar um hábito, né? Uma educação muito simples. Você cria ali anotando. Cara, sabe que era engraçado que ele batia o olho, ele sabia se estava errado. Tem qualquer coisa. Por exemplo, a loja vendia, sei lá, R$ 1.000 por dia. Naquele dia lá tá lançado lá que vendeu 1.500. Ele ia lá e tá errado. Tá errado. Por quê? Não, porque esse dia não vende isso, esse mês não vende isso e tal. E o cara sabia. E era tudo num caderno, né? Na época, né, isso aí, porra, não vou dizer minha idade aqui não, mas a gente já tinha sistema, tá? Para quem acha que eu sou pré-histórico, já existia sistema. Nós utilizávamos o sistema, mas o que a gente apresentava para ele era tudo em caderno. Então a gente que trabalhava na parte administrativa lá, as meninas tinham um trabalho dobrado, porque tinha que fazer o lançamento de tudo no sistema, mas entregava para ele tudo num caderno, porque ele não gostava de tecnologia, enfim. E o cara construiu o império dele, fez o que tinha que fazer com caderno. Então a gente consegue fazer com papel e caneta também. É isso aí, papai. Mais alguma coisa para acrescentar, Fábio? É isso aí. Acho que a gente teve algumas ideias boas aí, né? Eu espero que tenhamos ajudado as pessoas, esclarecido algumas dúvidas ou gerado novas ideias, né? Para que as pessoas criem consciência daquilo que é vital e ter a responsabilidade de pensar assim, pô, eu quero ter uma coisa duradoura e que prospere, ou eu vou cada mês estar correndo o risco de ficar na corda bamba. É melhor, né, fazer isso, né, Neto? Você chegar de noite e dormir tranquilo, falar, pô, tô sossegado, tô trabalhando bem. Melhor coisa, melhor sensação. Muito É isso. bom. Só Poder viajar, comprar, colocar as coisas no carrinho por Comprar um gosto, não dogão. por preço. poder ir lá no
Parque aquático e se machucar pra caramba com o filho. Me lasquei. Fábio, te agradecer demais. E só uma coisa pra gente finalizar aqui. Vou te pedir para dar 2 exemplos aqui. Um de pulverizar e outro de extrair. O que no nosso ramo a gente precisa fazer para pulverizar, para jogar coisa boa? E o segundo é, o que você tem desejo de extrair do nosso ramo, de tirar, sumir com ele? Eu acho que aquilo que a gente precisa pulverizar é a união. União de um grupo. Tem uma lição aí que o Neto fala, né? Que eu admiro muito, é pensar assim, olhar para o colega e pensar que não é um concorrente, né? A gente tem vamos fazer um grupo aqui na região no WhatsApp, vamos se ajudar. Na hora que um amigo precisar, você está ali para dar o suporte, né? E pensar assim que todo mundo pode crescer e chegar em um destino mais rápido junto, né? E se ajudar. O meu conhecimento que eu fiz deu certo aqui, vou ajudar o meu colega ali. Ter isso, né? Essa união. Então, quando a categoria é mais unida, a gente cresce. É isso aí. E extrair essa mentalidade de que não sou capaz de fazer algo, né? De ver um assunto novo e ter um estranhamento, gerar um medo, né? Ficar procrastinando, eu não vou fazer porque não dá certo, nunca fui bom com números. Você pode ter uma boa ideia, como o Neto falou. Se você não é bom naquilo, procure alguém que está ali do seu lado, né? Que tenha mais afinidade, de repente consegue. E você já começa a fazer o exercício de delegar funções. Porque se você quer ter uma empresa grande que vai crescer um dia, você vai ter que fazer isso. É isso aí. Muito bom. E eu já vou deixar um convite aqui para você, ô Fábio. No final do ano, provavelmente aí eu vou locar uma casa na praia com uma imersão 3 dias, né? Churrasco à vontade e vou te fazer ficar rico, tá? Esse é o convite que eu vou deixar aqui para você. Espero que você vá, porque você vai sair de lá, mas assim, rico, 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 tá? Fábio, brincadeiras à parte, muito obrigado por ter disponibilizado seu tempo aqui, meu irmão. Sei que você tem suas obrigações aí. Obrigado por trazer essa visão diferente, né? Diferente do operacional, diferente do que a gente vê no mercado. E quem quiser adquirir mais conhecimento desse, acompanhe o Fábio lá, né? Como eu falei no começo, o Fábio está com conteúdos bastante relevantes, né? Lá no Instagram dele, fabio.souza.gestão da higienização. Acertei? Gestão na limpeza. Gestão na limpeza, quase acertei. Mas vai estar aqui também no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Não deixa de compartilhar com o coleguinha. E olha só, os outros episódios você pode ouvir quando você estiver esfregando o sofá. Não desperdiça o tempo que você está esfregando o sofá e que a cabeça não está funcionando. Vai ouvir os podcasts, tá? Neto, fala aí o que você ia falar. Valeu, um forte abraço. Valeu, forte abraço. Até mais. Esse foi o Papo Limpo Cast. Tamo junto.